Glória a Deus, amém? Deus é bom, já experimentamos o seu amor, a sua bondade, aleluia. Temos um tempo de palavra, um tempo de meditarmos em alguns textos. E nós estamos dentro de um propósito neste mês, como diz no boletim, espiritualmente forte, tudo bem? Diz isso no seu boletim, na sua capa do boletim. Espiritualmente forte, tempo de jejuar e orar ainda mais. Amém? Nós somos, queridos, você que está nos visitando, você que é membro dessa igreja, nós entendemos e vivemos isso, amém? Nós somos seres espirituais. Na verdade, o que nosso Pai nos ensinou? Eu sou o que e habito, mas fala mais bonito agora, hein? Eu sou, de novo. Amém? Nós somos um espírito. Nós temos uma alma, mas habitamos num corpo. Mas a essência de que eu e você somos, querido, é espírito. E espírito é a natureza de Deus. Amém? O nosso espírito, cada um de nós tem um espírito que procede de Deus. E Deus, que é espírito, tem comunhão com aquilo que nós de fato e de verdade somos, espírito. É isso que esta parte do ser humano que vai permanecer para sempre. Tempo de ser forte, tempo de estar espiritualmente forte. Algumas ferramentas para ficar forte, jejuar e orar. Amém? E eu quero compartilhar 2 salmos iniciais com você. 2 salmos que mostram e que revelam o relacionamento de um espírito que entende quem é Deus e que deseja que a comunhão, que a presença, que a vida de Deus toque a sua vida. Eu quero falar um pouco com você sobre este lugar espiritual. Sobre esse lugar dentro de mim e dentro de você, que é o Espírito. Este lugar dentro de mim e de você, que Deus diz que quer habitar. E este lugar em Deus, que é Espírito, que Ele convida, está sempre desejando que eu e você possamos habitar. Amém? Você imagina uma vasilha com água limpa. Uma outra vasilha com água limpa. Tudo bem? Eu quero dizer a princípio, são da mesma fonte. Saíram da mesma fonte. Vamos dizer torneira, vai. Saíram da mesma fonte, são iguais. Beleza? Você olha para uma numa recipiente de vidro, olha para outra, são a mesma coisa. Você tem um terceiro vasilhame, uma vasilha maior, e você pega, põe a primeira. E você pega, põe a segunda. Há alguma diferença nisso? Você olha para aquele volume maior, é um volume maior, mas você percebe alguma diferença naquela água? Sim ou não? Tem dúvida? Água pura que você pegou da torneira, água pura que você pegou da torneira. Mistura as duas. Tem alguma diferença? São a mesma natureza. Tem o mesmo nível de purificação, vamos dizer assim, estamos falando de coisa da terra. Tudo bem? É assim o meu espírito e o Espírito de Deus. O teu espírito e o Espírito de Deus. A Bíblia diz que lá em Gênesis que Deus soprou sobre o homem. E quando soprou sobre o homem, o fôlego de Deus tocou a vida do homem. E eu e você temos a mesma natureza de Deus. Amém? Nós temos a mesma natureza de Deus. Por isso que o homem tem sede, tem desejo de Deus. O homem precisa de Deus. Faz parte da nossa natureza. Amém? O pecado entrou no mundo, o pecado entrou na vida do homem. E essa vasilha que é o homem, que tem uma porção, que é o espírito do homem, foi contaminado. Você imagina agora a vasilha que é o Espírito de Deus e a vasilha que é o homem. O pecado tocou. Fala uma cor feia aí. Marrom? Vamos falar preto, vai. Oh, desculpa aí. Mas é uma cor que marca. Ele que falou, não fui eu. Não vou ser preso. Mas uma cor forte, vamos falar preto.
Você pingou uma gotinha que seja nessa vasilha de água, ela vai ser transformada? Ela vai ser modificada? Vai, né? Beleza? Algo que trocou essa natureza. Isso se chama pecado. Amém? Isso foi o pecado. E o homem não pode mais se misturar com Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus é santo. Vamos fazer a experiência de novo. Pega essa porção de água que representa Deus, coloca numa vasilha maior. Pega essa porção de água que é o homem com pecado. Dá para colocar aqui? Dá para colocar aqui? Não. Ele perdeu a natureza. Vamos falar de outra maneira. Em vez de pingar uma tinta preta, porque houve controvérsias, coloca aqui uma outra substância que não seja água. Por exemplo, não, vinagre eu não quero, eu quero óleo. Óleo. Óleo se mistura com água? Não. Mas aquela água está contaminada. Você não vê quando acontece aí os derramamentos de, como que fala? Petróleo nos oceanos? Como isso contamina e acontece morte e destruição? O pecado é aquele petróleo negro. O pecado é aquele petróleo. Alguém está querendo ser curado disso hoje. Alguém precisa estar ser curado hoje. O petróleo tomou conta, aquele óleo contaminou isso. E não se mistura. Deus não pode se misturar com essa água contaminada. Deus não pode se misturar. O homem está desesperado por Deus, ele quer a natureza, a fonte. O homem deseja Deus, tem a mesma natureza. Saiu dele, foi criado dele, a partir dele o homem existe. Mas algo tocou a vida do homem e o fez impossibilitado de tocar Deus. Assim como você não consegue misturar o óleo com a água. Tem uma palavra técnica. Eles são aversos. Eles não se ligam. Assim, Deus não pode tocar no homem pecador. Mas Deus criou uma solução. Deus providenciou uma solução. De novo, Deus está com a vasilha limpa, água pura. E Ele está querendo jorrar e querendo saciar a sede de todo mundo. O homem está numa outra vasilha contaminado. Deus criou um antídoto. Amém? Parece que eu estou fazendo outro apelo, pastora Cida. Deus criou um antídoto para pingar nessa vasilha contaminada com óleo. Que cor é esse antídoto? Vamos, gente. É óbvio para quem é cristão. O antídoto que Deus colocou é vermelho, é o sangue de Jesus. Amém? Imagine isso. O sangue de Jesus entrando em contato com aquela água contaminada, acontece uma reação, uma transformação, de maneira que aquele óleo, aquele petróleo é totalmente eliminado. E aquele sangue naquela água faz aquela água se tornar de novo da mesma natureza que ela era do princípio, a natureza de Deus. E o que Deus fala agora, quem recebeu esse antídoto, esse espírito que tem esse antídoto, pode agora ir para o mesmo lugar que eu estou. Amém? Agora sim, através de Jesus, Deus fala, eu me derramo neste lugar. Pode vir, pode se derramar neste lugar. Pode se saciar de mim. Pode desfrutar da presença. Pode desfrutar do meu lugar. Amém? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Amém? Eu pus um cronômetro aqui para eu me controlar. Eu vou disparar agora só. Aí, disparei agora. Por favor, Salmo 23. Esse salmo, o Salmo 23, é um salmo muito conhecido. E eu tenho certeza que você que está nos visitando, que você que talvez não tenha o hábito de frequentar uma igreja, já ouviu esse salmo, já conheceu esse salmo. Há muitos que conhecem esse salmo de cor, têm esse salmo decorado. Mas eu quero refletir um pouquinho com esse salmo, mostrando para você o que é estar nesta vasilha misturada com Deus. Amém?
O que é estar neste lugar? Eu vou ler aqui. Ah, tem aí? Por favor, vamos ler todos então. É o Salmo 23 inteiro. Amém? Leia aí, bem forte, meditando em cada palavra. Vamos lá? Aleluia! Amém? Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi, quando escreveu esse salmo, ele está expressando no seu coração algo que ele sente. Ele encontrou um lugar onde ele pôde corresponder à sua necessidade, à sua ansiedade, aquilo por quem ele precisava. Ele era desesperado por Deus. E ele disse: eu encontrei este lugar. E o meu convite nessa noite, o convite do Espírito Santo nessa noite, é que eu e você meditemos nisso por um pouco. Existe um lugar, existe uma habitação. E o capítulo termina dizendo: eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Mas, querido, me diga uma coisa. Davi morava no templo? Davi morava no templo? Ele habitava no templo? Você mora nessa igreja? Alguém mora aqui? Alguém dorme aqui? Come? Toma banho? Hã? Zelador? Não tem esse zelador. Amém? Não é este lugar aqui. Este lugar é bom, amém? É um lugar confortável para a gente estar aqui. Mas o que o salmista está dizendo, o que eu quero mostrar, o que eu quero falar para você hoje, tempo de nos fortalecermos, tempo de estarmos fortes, tempo de estarmos espiritualmente fortes, tempo de jejuar e orar. Mas eu quero mostrar para você que existe um lugar, temos que nos esforçar, vamos fazer o que nos compete fazer para estar neste lugar. Amém? Para estar neste lugar que Davi fala: eu encontro tudo aquilo que eu preciso. Neste lugar, ele fala: eu deito em pastos verdes. Amém? Neste lugar, eu sou guiado a águas tranquilas. Neste lugar, eu tenho refrigério para minha alma. Eu encontrei um lugar que eu encontro descanso. Eu encontrei um lugar que eu encontro alimento para a minha alma, para o meu espírito. Eu encontrei um lugar que eu encontro águas tranquilas quando estou agitado, quando o mundo me agita, quando as ondas do mar, do mundo me agitam e se movimentam. Eu encontro, em meio a essa tribulação, em meio a essa angústia, um lugar de tranquilidade, um lugar de mansidão, um lugar de refrigério. Amém? Não é um lugar físico, querido. Mas eu e você não somos apenas físicos, isso que eu comecei a falar. Nós temos que romper com esse entendimento. Nós somos corpo, sim, nós ainda habitamos num corpo. Nós habitamos num corpo. E um corpo tem limitações. Eu não posso passar para lá por causa desse púlpito. Tudo bem? Eu não posso passar para lá. Isso é um corpo. E às vezes nós estamos limitando o que Deus quer fazer conosco, porque a nossa mente está apenas vendo com os olhos naturais. Nós estamos querendo compreender Deus apenas com os nossos olhos naturais. Até entendemos que precisamos dele, então temos uma religião. Então carregamos um crucifixo, colocamos uma cruz e andamos por aí protegidos, porque tem uma cruz aqui.
Porque o homem, o coração do homem físico, apenas natural, ele sabe, ele é espírito, ele precisa de Deus. Então ele coloca a religião, ele coloca, não estou falando, estou falando do cristianismo, quando eu falo da cruz, quando eu falo de cruz no pescoço. Não preciso falar de outras, estou falando da gente. Tudo bem? Mas esse homem que é espírito, que o seu espírito entende que ele precisa dessa fonte, ele saiu de lá. Você, querido, saiu de Deus. Deus te criou. Deus te planejou. Deus planejou a sua vida, a sua história. Não o que você vive. Talvez você esteja até vivendo alguma coisa que Ele planejou já. E o que Ele quer é que você viva tudo o que Ele planejou para você. Mas esse desejo, essa ansiedade, essa sede deste lugar. Davi disse, eu encontrei este lugar. Eu vou habitar neste lugar. Eu vou estar neste lugar para sempre. Eu vou habitar nesse lugar todos os dias da minha vida. Davi tinha dias de guerra, sim ou não? Davi tinha dias de derrota, de morte na sua casa, sim ou não? Filho que matou filho, filho que abusou da filha, filho que quis o seu lugar como rei. Dias terríveis. Mas ele diz nesse salmo, eu encontrei um lugar. Eu posso estar num lugar. E ele fala todos os dias. E mesmo na guerra, mesmo na traição, mesmo quando Saul está jogando lança contra ele, ele diz, eu posso encontrar um lugar. Eu posso estar num lugar onde Deus habita e Ele me convida para habitar também. Amém? Este lugar é um lugar de descanso. Esse lugar é um lugar de direção, onde Deus dirige os seus passos. Ele fala no versículo 3, Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que eu quero dizer para você, querido, nós vamos buscar, nós vamos ser espiritualmente fortes neste mês. Nós temos uma ordem, nós temos um comando, nós temos uma liberação do nosso Pai, nós temos uma direção de Deus dada pelo apóstolo Paulo Tércio para nós, espiritualmente forte. E é isso que vai acontecer com você. E eu estou querendo dizer para você hoje, para você ser espiritualmente forte, você vai jejuar, você vai orar, para cada dia mais, você permitir que esse sangue remidor transforme a sua vida e te ligue à fonte de Deus, que é Deus. E te faça estar neste lugar, envolvido neste lugar. Jesus orou por nós. Ele orou ao Pai dizendo, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Qual é o desejo de Deus, querido? Não é apenas na eternidade. Não é apenas na eternidade, quando nós estivermos face a face com Deus, livres deste corpo. Mas desde já, eu e você podemos nos mover neste lugar de habitação. Eu e você podemos nos misturar com essa água pura aqui, que é Deus. Amém? E hoje Ele pode, estando em mim, estando em você, te fazer forte, te dar descanso, te dar direção. Amém? Seja em qual for a circunstância, qual que for a situação, Deus está querendo caminhar com você. Deus está querendo te mostrar um lugar de descanso, um lugar de direção, um lugar de proteção. Eu não temeria mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Eu não temeria mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é um lugar de herança também. Ele fala no versículo 1, nada me faltará. O Senhor prepara uma mesa perante mim. O Senhor unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e amor me seguirão. Amém? Querido, mas como nós somos espírito, e como Deus é espírito, não precisa de um lugar físico. A Bíblia diz que devemos congregar para compartilhar amor, para compartilhar favor, para compartilhar vida, para compartilhar adoração e celebrá-lo junto. É verdade. Isso é um lugar maravilhoso. Né?
se você não tem um lugar para congregar, nós oferecemos este aqui, onde a família se reúne. O culto hoje se chama culto de família, da família. Onde a família de Deus se reúne, onde podemos nos alegrar com os que se alegram, podemos chorar com os que estão chorando e podemos compartilhar a vida de Deus. Mas nós não estamos aqui todos os dias, ainda não. Amém? Nós não estamos aqui todos os dias, todos ao mesmo tempo. Amém? Até estamos nas madrugadas a partir de terça-feira aqui, um grupo, por 1 hora. 2, 3 vezes, 4 vezes por semana em culto, estamos aqui sim. Mas não, o que acontece aqui todos esses dias de encontro, eu quero dizer para você, Deus quer te fortalecer e levar isso que acontece aqui todos os dias da sua vida. O que eu quero dizer aqui, querido, sobre um lugar de habitação. Por favor, 4 pessoas aqui, voluntários. 1, 2, 3, 4. Beleza. Josimar fica no meio. Vocês 3 circulem ele, deem as mãos. Vai mais para lá um pouquinho. Aí. O Josimar está representando eu e você. Amém? Eu e você estamos num lugar, e a Bíblia diz, o que eu estou querendo dizer agora aqui, o Espírito nosso, nós estamos num lugar que é a presença de Deus. Vamos considerar aqui como se fosse aquela água, que é a vida, a nossa vida, colocada no recipiente que é a vida de Deus. Tudo bem? O Josimar está aí, ele desfruta da alegria e da presença de Deus. Amém? Não tinha pensado nisso, mas são 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é Deus. Amém? Deus está dizendo nesse salmo que Ele protege, que Ele guarda, que Ele dá direção, que Ele dá descanso. Então Josimar está aqui na igreja, está recebendo a palavra, está recebendo direção, está recebendo conforto, consolo, alegria, dons, talentos, presentes, porque ele chega diante de Deus com o coração aberto, amém? E o seu espírito é alimentado, e Deus está ali presente. Mas acontece que o Josimar vai sair e vai para casa. Vai para casa, Josimar. Que coisa. Ele foi para casa e deixou Deus aqui? É isso que Deus quer? Volta. O que Deus quer que o Josimar, que aconteça com ele? Ele vai sair para casa agora e vai trabalhar. Deus vai. Amém? Ele tem que resolver um problema lá na justiça. O Josimar tem uma enfermidade. Ele tem que resolver uma questão de enfermidade. O que ele vai fazer? Vai resolver o problema. Mas Deus está indo junto com ele. Amém? Uma coisa que eu estou percebendo aqui, o Josimar quer sair da presença de Deus. Não força. Amém? Tem que haver uma perfeita harmonia aí. Amém? Deus quer sempre caminhar com o Josimar. Mas acontece que muitas vezes o Josimar vai dar uns passos e não consulta Deus. E Deus quer. Aí ele vai dar uns passos. E Deus está querendo guardar, Deus está querendo proteger. Agora me diga uma coisa, Deus força o homem a estar na sua presença? Então, Josimar vai resolver uma situação e não orou, não buscou Deus, não se fortaleceu. O que Deus vai deixar ele fazer? Ele vai. O Espírito Santo vai estar intercedendo por ele. Mas ele não pode fazer nada com isso. Amém? Mas agora o Josimar está diferente. Ele já bateu muita cabeça. Ele já resolveu muitas coisas sozinho. Ele já passou por várias situações que não conseguiu solução. Agora ele passa mais tempo orando, agora ele passa mais tempo jejuando, agora ele passa mais tempo buscando a direção de Deus. E ele tem que resolver uma situação. E ele ora. E ele fala, será que eu vou agora, Senhor? Vai comigo. E ele sabe que não é para ir agora. Não é para ir agora. Quando ele ora, quando ele jejua, quando ele busca Deus, ele entende qual é o mover de Deus. Amém? Agora Deus que está controlando a vida dele, não ele que está controlando. Então agora chegou o momento de resolver a situação financeira. Chegou o momento de resolver a situação na justiça. Então Deus vai levá-lo até esse lugar.
Amém? Perceba isso. Eu posso achar que eu estou habitando em Deus. Eu posso achar que eu estou servindo a Deus. Mas eu posso tomar decisões independentes dele. Amém? Quando nós estamos recebendo uma palavra, de buscar, de nos fortalecermos, é o que o Davi falou aqui nesse Salmo 23. Eu descanso. Ele me leva a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me sustenta. Nada me falta. Ele prepara uma mesa diante de mim. Amém? Thank you. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Um dia nós pregamos esse salmo junto com o Salmo 91, e eu quero ler alguns versículos do Salmo 91 também. Salmo 23 é conhecido? E o 91 então? Tem gente que tem a Bíblia até amarela no Salmo 91. Amém? Coloca a Bíblia lá no Salmo 91 ou no Salmo 23. São os mais conhecidos. Tudo bem? Quem já viu o Salmo 23 numa folhinha de calendário? Amém? Eu não vou perguntar quem tem, mas só deixa quieto. Salmo 91 tem aí? Espera aí, cronômetro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que texto maravilhoso, amém? Não é porque as pessoas fazem mau uso dele, porque, querido, a Bíblia exposta assim não adianta nada. Não adianta nada, só vai criar poeira. Importante é ela entrar no meu espírito, no seu espírito, e isso ser verdade para nós. Amém? Olha o que o texto fala. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Habitar era o que o Josimar estava fazendo no final. Eu estou aqui na presença de Deus. Eu habito na presença de Deus. Amém? E a sombra do poderoso, esses dias de calor, quem não corre para uma sombra? Jesus, parece que o sol acendeu 7 vezes mais, né? E tudo aqui na nossa cabeça. Você não está desesperado por uma sombra quando você anda por aí? A Bíblia está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Amém? Pequeno potinho de água, você quer se misturar a Deus? Ele quer mais do que você isso. Amém? Ele quer mais do que você isso. Amém? Vamos continuar um pouquinho aqui. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Querido, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nós estamos falando aqui de um Deus pessoal. Nós estamos falando aqui de um Deus que se preocupa individualmente. Um Deus que volta toda a sua atenção para você. Não é para o seu vizinho, não é para o seu marido, não é para a sua esposa. É para você. Não é para o seu filho, não é para o seu pai. É para você. Ele é o teu pastor. Repete comigo. Ele é o meu pastor. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Aí o salmista continua falando de livramentos, continua falando de direções, de proteção. Tudo isso você sabe, você lê depois do Salmo, mas ele fala no versículo 9. Versículo 9. Amém. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
Se fizeres do Altíssimo, do Senhor, o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Versículo 14. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, pois conhece o meu nome. O que eu estou querendo falar aqui hoje, querido, é de relacionamento com Deus. O que nós estamos querendo compartilhar hoje aqui, querido, é um relacionamento, um lugar de habitação, um lugar de intimidade, um lugar de descanso, um lugar de relacionamento com Deus. Amém? Talvez você já tenha me ouvido eu falar sobre isso. Quando Deus formou o homem, Ele criou, antes de formar o homem, antes de formar Adão e Eva, Deus criou primeiro um lugar de habitação. O apóstolo Paulo Teste já falou sobre isso muitas vezes aqui também. Antes de Deus formar o homem, formar Adão e Eva, isso Ele fez no 6º dia, mas antes disso, Ele criou um lugar onde esse homem pudesse habitar. Tudo bem? Esse lugar chamava Éden. Deus cria primeiro o contexto. Deus organiza primeiro o lugar, para depois colocar o homem naquele lugar. Amém? E quando Deus criou o Éden, um lugar até geograficamente na Bíblia com limites físicos, Rio Tigre, Rio Eufrates, Pison e o outro on lá. Um lugar específico fisicamente, mas mais do que um lugar físico, Éden é um lugar espiritual. Amém? Éden é um lugar espiritual. Éden significa a presença de Deus. É este pote de água de Deus. Deus formou o homem, sim, corpo, alma e espírito. Mas colocou este homem que é corpo, que tem corpo, no lugar da sua habitação, chamado Éden. E o que o homem precisava, para onde o homem se movia naquele lugar chamado Éden, ele tinha sucesso. Deus estava com ele. Amém? Deus estava com ele naquele lugar. Por onde quer que o homem se movia, não havia diferença, não havia distinção entre o mundo físico e o mundo espiritual no Éden. Porque Éden é um lugar físico, mas é um lugar espiritual. Adão, antes do pecado, não tinha nenhum problema em falar com Deus. Não tinha nenhum impedimento em conversar com Deus, em tocar Deus, em ver o mundo espiritual, em se mover no mundo espiritual. Mas o pecado tirou o homem deste lugar. Você vê lá em Gênesis 3. Por causa do pecado, Deus deu uma ordem, você tem que sair fora desse lugar. Deus levou o homem para a porta, para o portão do Éden, lançou o homem fora, colocou um querubim guardando aquele lugar. O homem não pode mais entrar no Éden. E toda a história da Bíblia é para consertar essa situação. Amém? Toda a história da Bíblia é para consertar essa situação. O homem saiu da presença de Deus. E durante toda a história bíblica, algumas pessoas experimentaram este lugar. Mesmo antes de Jesus ter vindo, aquele antídoto que pingou naquela água. Antes mesmo que Jesus viesse, algumas pessoas, estamos falando aqui de Davi, que experimentou este lugar, que desfrutou deste lugar, que teve comunhão com Deus. Davi, que tomou algumas decisões erradas, como Josimar, quis tomar decisões independentes de Deus, mas ele aprendeu. E ele aprendeu a se mover quando Deus se movia. Ele aprendeu a agir quando Deus agia. Há várias histórias de guerras, há várias histórias de conquistas, há várias histórias de ataques inimigos, um exército enorme cercando Jerusalém, cercando o povo de Deus. Há várias histórias que eles se acham poderosos, lembrando da história de Gideão. Vou com esse número tão grande de gente, Deus fala, não, assim você não vai. Vai só com 300. Porque não importa a força física, porque somos seres espirituais.
Não importa a força física, não importa a inteligência, não importa o raciocínio, não importa a lógica humana. Quando nós aceitamos o convite de Deus para habitar neste lugar, ali neste lugar de habitação, nós nos tornamos fortes. Amém? Quando nós aceitamos nos mover, quando Deus se move, quando nós aceitamos tomar decisões que Ele orienta, quando nós aceitamos parar quando Ele manda parar, apesar do coração estar desejando, estar ansioso, estar querendo resolver, mas quando nós aprendemos a depender de Deus, quando nós aprendemos a buscar fortalecimento através do jejum, através da oração, através da palavra, da leitura da palavra, através de tempo investido para ouvir Deus, através de tempo investido para adorá-lo, para honrá-lo, quando nós valorizamos mais Deus do que as nossas próprias coisas, quando nós nos ocupamos mais das coisas de Deus, quando nós nos movemos, quando Ele se move, nós vamos experimentar o sobrenatural. Amém? Lá no Éden, fisicamente, Adão guardava o jardim, trabalhava no jardim. Fisicamente, Adão tinha responsabilidades. Fisicamente, ele tinha o que fazer, mas ele espiritualmente tinha a autoridade. Espiritualmente, ele tinha poder para conquistar e para avançar e para expandir aquele lugar. Amém? Adão e Eva não tinham, se não fosse o pecado, eles estariam vivos hoje, sim ou não? Porque o pecado traz morte. O pecado traz separação do homem e Deus. O salário do pecado é a morte. Se não houvesse pecado, não havia morte. E se eles estivessem vivos hoje, aquele lugar físico, Tigre, Eufrates, Pison, Quirion, acho que é o nome. Aquele lugar físico não ia comportar, sim ou não? Então qual era o plano de Deus? Adão, expanda este lugar. Você tem autoridade. Eu criei um lugar, e esse lugar está limitado fisicamente, mas este lugar não é apenas físico, é espiritual. Adão e sua família cresçam, se multipliquem, expandam este lugar. Amém? Qual é o seu lugar? Qual é o Éden que você está vivendo hoje? Talvez você está acostumado a ver o Éden, a experimentar o Éden aqui em culto apenas. Somente quando celebramos, somente quando oramos e milagres acontecem neste lugar. E Deus nos está ensinando, Deus está acostumando o nosso coração, o nosso físico a entender, a experimentar o sobrenatural, com curas físicas, com soluções extraordinárias, milagrosas, financeiras, relacionamento, cura. Tantas coisas Deus tem feito. Mas eu quero dizer para você, neste mês de fortalecimento, neste ano de crescimento integral, o que Deus está convidando a mim e a você, o que Deus está falando para mim e para você hoje, entre neste lugar chamado Éden, entre neste lugar da minha habitação e permitam que eu vá com vocês. Ou melhor que isso, aonde quer que vocês forem, primeiro perguntem se eu quero ir junto. Primeiro estejam na minha dependência. Amém? Porque onde está o Éden, onde está o lugar da habitação de Deus, este é um lugar de vitória, este é um lugar de conquista. Este é um lugar de descanso, de refrigério, de proteção, de herança. Este lugar é um lugar de tudo isso, que o Salmo 23, que o Salmo 91, que tantos outros textos dizem. Amém? Você está caminhando por aí e temos visto tanta violência hoje em dia, não? A pastora Márcia estava pregando hoje de manhã sobre Jó, e mais uma vez eu refleti sobre isso. Jó era um homem temente a Deus, e ele buscava Deus pelos seus filhos. Mas quando a catástrofe veio, os seus filhos não encontraram proteção. Sim ou não? Apesar, a despeito da intercessão, da oração de Jó, os seus filhos não tinham a proteção de Deus. Amém? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nossa, a cada dia,
O mundo está cada vez mais violento. O diabo está cada vez mais agindo em morte e em destruição. Seja por acidente, seja por violência mesmo. A cada dia, você ouve uma notícia de destruição, de catástrofes, de calamidades. O diabo está furioso e ele odeia o ser humano. Mas, graças a Deus, você ouve notícias de livramentos. Sim ou não? Você ouve notícias de livramentos. Poderia ter sido pior, mas o Senhor esteve comigo. Mas o Senhor me guardou. A Bíblia diz que Deus vai guardar. O Salmo 91, Salmo 23 falam sobre isso. Eu quero dizer para você, nessa noite, deixe esse lugar de habitação caminhar onde quer que você vá. Amém? Ou se mova, deixe-se se mover apenas com este mover de Deus. Não se contente em estar aqui e aqui receber o milagre. E aqui receber a direção. Não adianta nada aqui receber a direção, aqui receber a palavra, e amanhã você tentar resolver a sua situação sozinho. Existe um lugar. Existe uma posição espiritual. Existe um lugar espiritual de conquista, de proteção. Existe um lugar espiritual de direção. E eu quero falar um pouquinho sobre um lugar espiritual. Este lugar espiritual que traz herança. Amém? É um lugar que traz herança. O salmista fala, preparas uma mesa, unges a minha cabeça, o meu cálice transborda. Bondade e amor me seguirão. Bondade e amor me seguirão. Estou falando aqui deste lugar da presença de Deus, onde a herança do céu, onde a herança de Deus alcança a minha e a sua vida. Diga para quem está do seu lado, você não está só. Diga de novo, você não está só. Amém? Deus se preocupou, a pastora Cida falou aqui. Deus enviou o seu filho. E Deus enviou o seu filho. Você acha que é algo muito, foi algo muito pouco? Não, foi extraordinário. O sangue, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus te faz hoje capacitado. Te faz hoje capacitado, com direito de ser herdeiro de Deus. Amém? De habitar neste lugar. A Bíblia diz em Hebreus, tenhamos, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo seu corpo, por Jesus. Amém? E muitas vezes nós olhamos para esse versículo, olhamos para esse texto, entrar no trono de Deus para quê? Só para pedir? Não, não é só para pedir. Entrar no trono de Deus para desfrutar da sua presença. Entrar no trono de Deus para desfrutar da sua comunhão. Entrar no trono de Deus para desfrutar da sua herança. Entrar no trono de Deus para desfrutar da sua vida. Deus quer compartilhar a vida dele. Deus quer compartilhar a graça. Deus quer compartilhar o seu amor. Deus quer compartilhar. Deus quer compartilhar. Amém? Talvez a religião que coloca uma cruz. Talvez a religião que coloca um ídolo. Talvez a religião que me faz vir à igreja aos domingos. Talvez a religião engane a minha alma. Até pode satisfazer a minha alma. Mas é o meu espírito que precisa ter contato com Deus. Mas é o meu espírito que tem fome e sede por Deus. Amém? É o meu espírito que vai influenciar a alma e corpo para tomarem decisões certas e corretas. O convite hoje é, venha para o lugar da habitação. Venha para o lugar da habitação de Deus. Salmo 27, versículo 5 diz o seguinte. Salmo 27, versículo 5. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver neste lugar da habitação do Senhor, todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar
a sua orientação no seu templo. Buscar a sua orientação no seu templo. Amém? Quero ler mais um texto. Abre sua Bíblia em Atos 17. Atos 17. Deixa eu ler uma coisa que eu escrevi aqui. Nós não precisamos, queridos, lutar sozinhos. Temos um Deus que se entregou por nós e prometeu, garantiu em sua palavra, que quer ser nosso lugar de refúgio e proteção. Existe esse lugar de descanso, abrigo, direcionamento, gozo e herança em Deus, através de Jesus. Amém? Atos 17, versículo 24. 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem, e talvez tateando pudessem achar, ainda que não está longe de vós. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também a sua geração. Amém? Querido, fica de pé, nós já vamos orar. Perdão. Talvez seja essa uma pregação bem simples, e uma palavra bem simples. Mas desde o começo do culto, desde o culto da manhã, Deus está mostrando para mim e para você, que Ele quer que você encontre este lugar. O escritor de Atos está dizendo, ele deseja ter comunhão. Ele deseja, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele quer que cada um de nós nos encontremos, cada um de nós o buscássemos, cada um de nós vivamos e existamos na sua presença. Amém? Eu quero convidar você para orar. Eu quero convidar você para, meditando nessa palavra, tomar uma atitude de fé. E parar de tomar decisões e andar separado de Deus. O convite de Deus hoje para mim e para você ser forte, para você ser fortalecido no Senhor, precisa desse encontro, você precisa desse abrigo. Amém? Levante suas mãos agora, levante seu coração e faça essa oração ao Senhor. Amém? Todo louvor. Isso. Aleluia. 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 Reflita em seu coração, medite em seu coração. Se você tem andado distante ou separado de Deus, ou se você tem estado à margem, diante de Deus, mas sem desfrutar da sua presença. O convite de Deus hoje é para você, é esse. Eu quero que você venha ao lugar de habitação. Eu te criei, eu te formei para estar comigo, para ter comunhão comigo, para depender de mim. Eu tenho
tudo o que você precisa. Vamos adorar ao Senhor e você possa meditar nisso. Longe de ti quero ficar, longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Leva-me pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, coração, Senhor, eu quero tocar teu coração, eu desejo tocar, ver tua glória me envolver, em tua presença me derramar e mergulhar na tua unção. Quebra todo jugo no meu interior. Rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor. Quebra todo jugo no meu interior. Rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor. Levante bem alta a sua mão, querido. Se você quer, faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu agora me arrependo de todo distanciamento, de toda independência que eu tenha tido de Ti, Senhor. Pai, eu confesso, eu quero estar neste lugar de habitação. Pai, eu me arrependo de toda arrogância, de toda obstinação, de todo engano do meu coração. Eu confesso, eu encontro agora um lugar de refúgio, um lugar de segurança. Este lugar, o meu espírito entende, é a Tua presença. Eu agora, eu me posiciono como filho do Senhor, e eu volto à origem, eu volto à fonte, eu volto à fonte de vida. E agora, nesse exato momento, eu mergulho nas águas de restauração, nas águas que a Tua palavra fala, que fluem do Teu trono.
Eu mergulho nessas águas de vida. E eu declaro para o meu espírito ser restaurado. Ser restaurado. Eu ordeno a minha alma ser curada. Ser curada. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro a minha mente, as intenções do meu coração sejam agora tocados pela Tua presença. A Tua palavra fala em Ezequiel 36 que o Senhor derramaria a água dos céus, limparia os meus pecados, purificaria o meu coração, trocaria o meu coração de pedra por um coração de carne, trocaria o meu coração de independente, de arrogante, por um coração que Te conhece. E eu agora Te peço, faça isso, Senhor. Muda o meu coração, me leva a um encontro verdadeiro contigo. Neste mês de fortalecimento espiritual, agora, na Tua presença, na Tua habitação, eu me fortaleço, para durante a semana, durante hoje à noite, todos os dias, eu experimentar, eu me submeter à Tua presença, à Tua habitação. Cada atitude, cada decisão, cada pensamento, seja, Senhor, submisso à Tua vontade. Eu vou aonde o Senhor quiser que eu vá. Eu decido o que o Senhor quiser que eu decida, porque eu quero estar totalmente rendido à Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.